Olá, tudo bem? Sabemos que para haver comunicação é necessário que a nossa mensagem seja totalmente entendida pelo receptor, pelo leitor, pelo ouvinte, em suma, pelo cliente, não é mesmo? Se qualidade é atender às necessidades e expectativas do cliente, quando falamos em comunicação eficaz, estamos falando fundamentalmente de clareza. E é sobre isso que vamos falar hoje na nossa aula. Construção frasal. Se o texto não for claro para o destinatário da mensagem, se ele não entender o que queremos dizer, se o leitor ficar em dúvida, é porque a comunicação não atingiu seu verdadeiro objetivo. Você já recebeu algum comunicado, e-mail ou até mesmo mensagem de celular difícil de entender? Com certeza sim. Vamos ver um exemplo de mensagem de e-mail empresarial. Olá, Cecília. Venho por meio desta saber se podemos estar agendando uma reunião para estarmos falando sobre o novo contrato. Se pudesse ser no dia 13, melhor, se não, podemos estar agendando no dia 15, às 15 horas aproximadamente. Lhe solicito um retorno imediato porque preciso agendar o voo na segunda-feira, melhor que na sexta-feira. Os aeroportos estão sempre muito lotados e costuma ter muitos atrasos nos voos. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato. Atenciosamente, Alberto. Como vocês puderam perceber, esse e-mail é muito difícil de entender por uma série de problemas estruturais. É preciso muito cuidado ao escrever uma mensagem para alguém, pois o destinatário pode não entender o que estamos querendo dizer. Perceba que as letras maiúsculas usadas pelo Alberto, que foi quem enviou a mensagem, podem até confundir o receptor mais ainda. Por exemplo, Cecília, a receptora da mensagem, poderia achar que Alberto está zangado com ela. Sabe por quê? Esta confusão pode acontecer para o receptor de uma mensagem, porque um texto todo escrito em letras maiúsculas dá a mesma impressão de que a pessoa que escreveu está gritando. Percebam a diferença. Joana, favor deixar a cópia do contrato na pasta branca em cima da mesa. Vejam que nessa frase alguém pede a Joana que deixe a cópia do contrato na pasta branca em cima da mesa. Até aí nada demais, a mensagem está clara. Agora, se a mesma mensagem for escrita em letras maiúsculas, vejam como fica. Joana, favor deixar a cópia do contrato na pasta branca em cima da mesa. Notaram como parece que a pessoa que escreveu a mensagem está muito zangada com a Joana? O tom do recado é uma ordem, um ultimato. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de redigirmos uma mensagem, pois não sabemos como essa pessoa poderá interpretar o que estamos querendo dizer. Para que o texto seja claro, é necessário, em primeiro lugar, que as palavras sejam simples, precisas e adequadas ao receptor da mensagem. Em um segundo momento, a nossa preocupação é juntar as palavras e formar as frases. O segundo passo, em busca da clareza, é a construção da frase. Percebemos que o Alberto, quem enviou a mensagem, não se preocupou muito com a construção das frases ao escrever o e-mail para Cecília. Entenderam o quanto a clareza é importante para a construção da frase? E a frase, para ser clara, antes de mais nada, tem que ser curta e direta. Isso não significa que frases longas e invertidas estejam erradas. A realidade, porém, nos ensina que frases curtas, construídas em ordem direta, facilitam a compreensão e, consequentemente, atingem mais facilmente o nosso objetivo, que é a clareza. Precisamos, portanto, aprender a evitar as frases longas e as inversões desnecessárias, que muitas vezes criam obscuridade ou até ambiguidade, ou seja, frases que permitam uma dupla interpretação. Então não esqueça estas duas recomendações básicas. Preferir frases longas não é crime. O problema é que as frases longas dificultam a compreensão imediata, são mais difíceis de ser pontuadas, principalmente quanto ao uso da vírgula, e exigem um cuidado maior com a concordância.
A frase construída em ordem direta, sujeito mais verbo mais complementos, facilita a sua compreensão. Construir uma frase invertendo a posição natural dos termos não é erro, apenas dificulta a leitura. Portanto, se o nosso objetivo principal é a clareza da frase, é preferível o uso de frases curtas em ordem direta. Vejamos alguns exemplos de frases longas. As dimensões da catástrofe que se avoluma no Zaire, onde mais de 1 milhão de refugiados vagam sem alimentos ou água em condições sanitárias subhumanas, em meio à guerra de facções, envolvendo também forças da vizinha Ruanda, começou a ser contabilizada em mortes anunciadas para as próximas semanas, se não ocorrer a necessária intervenção da comunidade internacional para assegurar a distribuição de víveres e remédios. Vamos fazer algumas observações sobre a primeira frase. Primeiro, observe que o autor se preocupou em dar todas as informações numa única frase. Segundo, observe também que o autor faz inversões e intercalações, o que dificulta a leitura. Terceiro, para entendê-la, o leitor precisa reler 2 ou mais vezes. Quarto, a frase é de difícil pontuação. Quinto, o sujeito fica distante do verbo. O coitado leitor se perde. E o autor também se perde. Veja que há um erro de concordância. As dimensões da catástrofe começou. O que podemos perceber é que a frase é tão longa que o próprio autor se perdeu. É isso. É um erro mais comum do que imaginamos. O autor, Peter Drucker, diz o seguinte: o verdadeiro comunicador é o receptor. Ou seja, se o receptor da mensagem não consegue entender o que o emissor quer dizer, a comunicação não está sendo efetiva. O processo de comunicação não está acontecendo da maneira correta. Há uma falha que precisa ser corrigida. É importante destacar que qualquer pessoa pode descobrir naturalmente soluções de como aprimorar a escrita. A prática da leitura, com observação de como os outros escrevem, facilita o aprendizado. E além da leitura, a prática requer também a escrita. Portanto, para escrever bem, é importante praticar a leitura e a escrita. Vamos agora fazer um exercício. Sem alterar o sentido básico da frase, nem a sequência das ideias, vamos reescrever uma frase de modo a deixá-la o mais curta possível. Em vista do fato de já ter dado notícia dos problemas existentes a nível de relatório, mais da metade dos representantes efetivos deste comitê decidimos só entregar o referido relatório neste presente dia, apesar do fato de apresentar evidências concretas e suas conclusões mostrarem haver sido consideravelmente verdadeiras. Vejamos o que podemos fazer para melhorar esta frase. Primeiro, a expressão em vista do fato de significa por causa de, devido a, visto que, já que, por quê. É um conectivo causal explicativo. Poderia ser perfeitamente substituído pela conjunção como ou simplesmente pela preposição por. Segundo, quem dá notícias é jornal. Aqui trata-se de uma notificação. Portanto, o verbo mais adequado seria notificar ou informar. Em vez de, em vista do fato de já ter dado notícias dos problemas, simplificamos para por já ter notificado os problemas. Fica muito melhor. Terceiro, o adjetivo existentes é desnecessário. Afinal, se os problemas não existissem, não haveria problema algum, nem a frase. Quarto, a expressão a nível de é uma tremenda besteira. Foi o maior modismo linguístico que surgiu nos últimos tempos. E ainda há muita gente boa que usa, pensando que está falando bonito. É uma expressão inútil. A bobagem maior é usar a nível de em situações em que não há níveis. Em nível de relatório, por exemplo, não existe, é asneira. Bastaria escrever por já ter notificado os problemas do relatório. Quinto, não esqueça que mais da metade é a maioria. Sexto, e que só é importante dizer
que os representantes são efetivos se houver suplentes. Se todos são efetivos, o adjetivo seria desnecessário. Logo, mais da metade dos representantes efetivos fica melhor, a maioria dos representantes. Sétimo, a maioria dos representantes deste comitê é o sujeito do verbo decidir. Não pode, portanto, haver vírgula entre o sujeito e o verbo. E esse verbo deve concordar com o sujeito. Então, em vez de dizermos a maioria dos representantes deste comitê decidimos, o melhor é dizer que a maioria dos representantes deste comitê decidiu. Oitavo, decidiu só entregar o referido relatório neste presente dia. Agora está faltando objetividade. Para que repetir relatório? Para isso é que servem os pronomes. É neste presente dia, é hoje. Assim sendo, poderíamos enxugar a frase. Decidiu só entregá-lo hoje. Nono, a expressão apesar do fato de significa embora. E toda evidência é concreta. Isso é uma redundância. Basta falar em evidência. Se não fosse concreto, não era uma evidência. Ou seja, em vez de usarmos apesar do fato de apresentar evidências concretas, bastaria dizer embora apresente evidências. 3 palavras. Décimo, e para terminar, é necessário observar que a parte final da frase e suas conclusões mostrarem haver sido consideravelmente verdadeiras. É uma grande encheção de linguiça. Importante mesmo é que as conclusões são verdadeiras. O resto pode jogar no lixo. Ficaria assim, embora apresente evidências e conclusões verdadeiras. Assim sendo, a frase toda poderia ser enxugada e ficaria assim. Por já ter notificado os problemas do relatório, vírgula, a maioria dos representantes desse comitê decidiu só entregá-lo hoje, vírgula, embora apresente evidências e conclusões verdadeiras. Se você não gostou, temos uma outra sugestão de resposta. Como já houve uma notificação dos problemas do relatório, vírgula, a maioria dos representantes desse comitê decidiu só entregá-lo hoje, embora apresente evidências e conclusões verdadeiras. Vamos falar agora do segundo problema, as frases invertidas. As frases invertidas costumam gerar problemas de compreensão justamente pela ordem que foram escritas. Você sabia que o exemplo mais famoso de frase invertida é o início do hino nacional brasileiro? Preste atenção. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Para quem não sabe, em ordem direta ficaria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Estamos tão acostumados a ouvir o hino nacional como ele é, que nos soa estranha a versão na ordem direta, não é mesmo? Vamos ver mais um exemplo de frase na ordem inversa. Os relatórios mal redigidos pelos diretores estava prevista a sua apreensão. Temos aqui nesse exemplo uma frase em ordem indireta. Os relatórios mal redigidos pelos diretores estava prevista a sua apreensão. Vamos reescrevê-la em ordem direta. Não esqueça que a ordem direta é sujeito, verbo e os complementos. A frase em ordem direta fica: a apreensão dos relatórios mal redigidos estava prevista pelos diretores. Melhor ainda seria construir a frase em ordem direta na voz ativa. Os diretores determinaram a apreensão dos relatórios mal redigidos. É interessante observar que a inversão criou uma ambiguidade. Alguns leitores poderiam entender que os relatórios eram mal redigidos pelos diretores. Por sinal, um dos problemas mais sérios que uma frase mal construída pode gerar é a ambiguidade. Vamos ver um outro exemplo de frase em ordem inversa. Em desacordo com a instrução TEC 003, nas pastas da Silox do Brasil e da Impetrol, não foi evidenciado os relatórios de inspeção. A frase em ordem direta ficaria: os relatórios de inspeção não foram encontrados, quer dizer, evidenciados, nas pastas da Silox do Brasil e da Impetrol. Isso está em desacordo com
ou não atende à instrução TEC 003. Portanto, lembre-se da dica. Se queremos clareza, devemos evitar frases de duplo sentido. Vejamos mais alguns exemplos. O deputado tentou impedir o censo, alegando que ele não era ético. Quem não era ético, o deputado ou o censo? Perceberam o quanto a ambiguidade pode comprometer o entendimento de uma frase? Vamos reescrever uma frase de modo a tirar a dúvida sobre o local da reunião. Encontrei o seu diretor e resolvemos fazer uma reunião em seu escritório. Observem que a tal reunião pode ser no escritório do diretor ou no escritório de quem recebe a mensagem. É interessante observar também que a frase não apresenta nenhum erro gramatical e que quem está gerando ambiguidade é o pronome possessivo seu, que permite duas interpretações. Seu pode ser de quem se fala, dele, o diretor, ou com quem se fala, o receptor da mensagem. Para evitar mal-entendidos, faço as seguintes sugestões. Primeiro, se a reunião for no escritório do diretor, de quem se fala, substitua o pronome seu por dele. A frase ficaria assim: encontrei o seu diretor e marcamos uma reunião no escritório dele. Agora, não há dúvida de que a reunião será no escritório do diretor. Segunda, entretanto, se a reunião for no escritório destinatário da mensagem, sugiro o acréscimo do advérbio de lugar aí. Ficaria assim: encontrei o seu diretor e marcamos uma reunião aí, em seu escritório. Pronto, as dúvidas acabaram. É importante observar que as soluções não exigem grandes conhecimentos gramaticais. É muito mais um exercício de bom senso. Vamos ver mais um exemplo de ambiguidade. Observe a frase. Os consultores visitaram ontem o setor de vendas da Silox do Brasil, que sofreu auditoria no mês passado. Nesse caso, o que foi auditado? Só o setor de vendas ou a empresa toda? Observe que o setor é uma palavra masculina e que o nome da empresa está no feminino. Isso facilita a solução desse caso. Se a auditoria ocorreu somente no setor de vendas, a minha sugestão é a seguinte: os consultores visitaram ontem o setor de vendas da Silox do Brasil, que foi auditado no mês passado. Ou, os consultores visitaram ontem o setor de vendas da Silox do Brasil, o qual sofreu auditoria no mês passado. Agora, se a auditoria for em toda a empresa, basta trocar o masculino pelo feminino. Os consultores visitaram ontem o setor de vendas da Silox do Brasil, que foi auditada no mês passado. Ou, os consultores visitaram ontem o setor de vendas da Silox do Brasil, a qual sofreu auditoria no mês passado. Agora que vimos alguns exemplos de frases invertidas e como evitá-las, vamos ver como usar corretamente algumas palavras. A palavra alternativa significa outra opção. Por isso, evite usar outra alternativa porque é redundante. Prefira usar uma alternativa ou outra opção. Evite também única alternativa. Neste caso, é melhor usar única possibilidade, única saída. Ao construirmos uma frase, devemos evitar também a obscuridade, que são frases sem sentido, por serem frases longas e mal pontuadas. Vejamos um exemplo. Este departamento tem um coordenador e uma secretária do departamento é também o computador. Essa frase é totalmente incompreensível. Temos aqui, no mínimo, um erro de pontuação. Faltou uma vírgula, um ponto e vírgula depois da secretária. Corrigindo, a frase ficaria assim: este departamento tem um coordenador e uma secretária. Do departamento é também o computador. Mas ainda não seria uma boa frase. Repete palavra, não está em ordem direta. Muito melhor seria ter escrito: esse departamento tem um coordenador, vírgula, uma secretária e o computador. Ou seja, uma frase curta em ordem direta. Mais uma vez, reforço a importância do cuidado com o receptor da mensagem. Para finalizarmos, vejam mais um exemplo de frase obscura. A experiência com os ratos que não tinham dado certo
foi feita com outro grupo que depois confirmou o resultado anterior. Aqui temos muitas dúvidas. Primeiro, o que não tinham dado certo? Os ratos? Ou foi a experiência que não tinha dado certo? Segundo, que outro grupo é esse? De ratos ou de cientistas? Terceiro, qual foi o resultado anterior que foi confirmado? O resultado da primeira experiência ou o resultado da experiência que não deu certo? A conclusão é uma só. Não há solução. Só o autor da frase sabe o que aconteceu. Apenas ele seria capaz de nos dar as respostas para que pudéssemos, aí sim, melhorar a frase. O mais incrível é imaginar que para o autor da frase ela estava claríssima. O segredo é pensar no leitor, é se pôr no lugar do leitor. É preciso revisar o texto, procurar a melhor forma para comunicar o que se deseja. Para isso, o melhor caminho é a simplicidade. Palavras que sejam do conhecimento do leitor e frases construídas da maneira o mais simples possível, curtas, em ordem direta. Escrever bem não é escrever bonito, nem muito menos difícil. Releia a frase. Veja se o leitor vai ter facilidade para entendê-la. Para ver comunicação eficaz, tem que pensar no leitor. Ele é o cliente da mensagem. Não esqueça. Só há qualidade na comunicação quando a mensagem é totalmente entendida. Espero que tenham gostado desse nosso encontro. Até a próxima!